Olá, ouvintes do São Paulo Sonha, aqui é Raul Justilores e a gente vai conversar hoje sobre o futuro da Vila Leopoldina. É sobre um grande empreendimento que está sendo discutido ali, de um terreno onde já funcionou aí uma fábrica de concreto e uma metalúrgica da Votorantim. Esse processo de desindustrialização de São Paulo já vem há um tempo, então essas duas unidades industriais foram desativadas e a Votorantim quer dar novos usos para esse terreno. Numa proposta feita à prefeitura, a ideia é você construir nesse terreno onde ficavam as fábricas e, como contrapartida, produzir habitação social para duas favelas que se encontram ali nas imediações, na linha dos trens da CPTM e uma favela que está literalmente na porta da CEAGESP. Esse projeto foi aprovado em 2016, ainda no governo Haddad, e a coisa não anda, ou naquela velocidade paulistana, brasileira, bem vagarosa. A Vejinha publicou uma reportagem em 2018 sobre isso, e parece que pouco andou. Há uma grande oposição dos moradores da Vila Leopoldina, ainda que eles tenham chegado lá nos últimos 10, 15 anos de condomínios de luxo, e as favelas estão lá há mais de 50 anos. Mas não vai ser o primeiro lugar de São Paulo que há esse conflito, né, de moradores de áreas de luxo que chegaram depois e de favelas que já estavam ali. Para contar um pouco mais desse imbróglio, eu tenho hoje dois convidados, o Cláudio Loicazec Lima, é gerente de investimentos imobiliários da Votorantim, que lidera o grupo de empresas que fez essa proposta, e o Philip Yang, que é fundador e presidente do Urbem, que é o Instituto de Urbanismo que está por trás aí do conceito dessa transformação urbana que está acontecendo por lá. Como é algo bastante complexo e tem aí um cabo de guerra também dos moradores, eu queria que vocês me explicassem, começando aí pelo Cláudio, você podia contar um pouquinho como é a proposta da Votorantim e por que ela está sofrendo tanta oposição dos moradores? Primeiramente, Raul, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer, né, estar participando aí do seu podcast. Eu sou um ouvinte assíduo, acho que todo mundo que se interessa aí pela pauta urbana, da mesma forma, acompanha também os seus programas, né, e a Vejinha cada vez mais ocupando esse espaço. Então, muito obrigado aí por permitir que a gente participe dessa conversa e também com a participação do próprio Felipe, que é sempre muito prazerosa. Bom, acho que para contar um pouco, né, a Votorantim, ela, junto com o Urbem e junto com um grupo de privados, ela propôs à prefeitura, em 2016, uma manifestação de interesse para estudar, né, um potencial desenvolvimento urbano, né, para acontecer naqueles terrenos, né, são terrenos que estão historicamente no grupo, né, há muitas décadas, né, e existia esse intuito de olhar para aqueles terrenos e falar, poxa, o que eu posso fazer diferente? Né, eu tenho aqui uma série de problemas que existem nesse entorno, existe uma grande vulnerabilidade, né, pela presença das comunidades que você citou, a favela da Linha, a favela do 9. Existe também, né, naquele perímetro ali ao lado, um Singapura, que é o Singapura Madeirite, também bastante deteriorado, né, e o que a gente avaliou, o que a gente percebeu, é que todo o desenvolvimento urbano que aconteceu nas últimas décadas na Vila Leopoldina, ele, de certa forma, desperdiçou oportunidades para tratar desses temas, né. E a gente tem, na Votorantim, justamente um terreno de grandes proporções, né, e existe ali um perímetro, né, que ainda é possível fazer um grande desenvolvimento, e que isso pode ser uma oportunidade, né, para a gente tratar, inclusive, desses problemas, né, fazer cidade de um jeito diferente. Então, a partir disso, a gente propôs uma manifestação de interesse para estudar, né, soluções alternativas, iniciou um diálogo formal com a prefeitura e com a sociedade. Como você colocou, isso foi ainda na gestão Haddad. Esse processo ele transcorreu, né, ao longo do final da gestão Haddad, ao longo do começo da gestão Dória, na gestão Bruno Covas, né, e foram feitas várias rodadas aí de estudos, de análises de modelos de viabilidade, até que a prefeitura, de fato, encampasse isso, formatasse todas as diversas soluções e todas as diversas discussões que foram colocadas num projeto de lei que está desde 2019 na Câmara dos Vereadores para ser discutido, para ser votado, né. E, basicamente, o que esse PIL oferece é um pouco do que você colocou.
é a oportunidade de você dar parâmetros urbanísticos, né, para aquele território. Ele já tem parâmetros ordinários, né, trazidos pela lei de zoneamento, mas você fazer alterações nesses parâmetros urbanísticos para que, de fato, você possa construir mais e, através desse crescimento, né, imobiliário, permitir justamente, né, viabilizar a oportunidade para você dar um tratamento a todo um programa de intervenções de interesse público, né, que envolve as habitações de interesse social que você mencionou, para as duas comunidades, ou seja, resolver 100% o problema das duas comunidades, envolve requalificar também o Singapura Madeirite, que está bastante deteriorado, envolve prover equipamentos públicos no térreo, né, desses conjuntos habitacionais, e inclusive manter a gestão condominial desses empreendimentos por 5 anos. Então, acho que em grandes linhas o projeto é esse. Agora, Felipe, deixa eu te perguntar. A gente sabe que o mercado imobiliário, nas últimas décadas em São Paulo, nem sempre tem acertado ao desenvolver novos condomínios, novos bairros. Então, parte da oposição da Vila Leopoldina, a Vejinha já até fez algumas reportagens com os moradores da Vila Leopoldina, ou seja, esse temor, vai vir aí um conjunto amuralhado, ou o bairro vai piorar, ou vai trazer muito trânsito, etc. No que esse projeto seria diferente de outros aí empreendimentos arrasa quarteirão, que na prática, ou seja, pioraram o Baixo Augusta, ou que pioraram aí outros bairros? O que esse projeto tem de especial? Obrigado, Raul. Super obrigado pelo convite de participar. Eu queria iniciar minha fala te cumprimentando pelo programa. Você é um grande ativista urbano, você é um grande esclarecedor do que uma boa cidade pode significar para a gente no futuro e no presente também. Então, eu começo aqui te dando um super parabéns pelo esse teu ativismo urbano, que é excelente como um trabalho de conscientização que a gente tem que fazer. Olha, a gente foi convidado pela Votorantim e pelos demais parceiros em 2016 para estruturar esse projeto. Fomos convidados muito honrosamente, porque, de fato, a Votorantim queria fazer algo diferente, como o Cláudio estava dizendo, né? E o que significa fazer diferente? Fazer uma coisa que as incorporadoras não estavam fazendo usualmente, que é fazer, enfim, condomínios fechados, murados, o mais do mesmo. Eles queriam fazer uma coisa que deixasse um legado para a cidade. E o nosso pressuposto era esse também. Quando a gente recebeu o convite, nós tivemos uma primeira reunião, a gente disse de partida que a gente queria que fosse um projeto o mais equilibrado possível, que ele pudesse ser uma contribuição efetiva para a cidade, que a gente pudesse, nesse processo de desenho, a gente pudesse levar em conta os interesses do maior número de pessoas, né, dos interessados no bairro, da cidade. E, lógico, a gente estava muito, desde o começo, preocupado que não fosse um projeto exclusivista. Ao contrário, a gente queria que fosse um projeto inclusivista, que pudesse contemplar diferentes faixas de rendas, e do ponto de vista do desenho, da função, a gente queria que fosse um projeto o mais misto possível. O que é o mais misto possível? Que ele contivesse espaços públicos, que ele contivesse comércio, que ele misturasse residência e o corporativo, e assim vai. Então, respondendo à tua pergunta, o que é diferente? É a possibilidade de intervir num espaço mais amplo, que é o que o Urban gosta de fazer, prefere fazer, entrar em oportunidade de uma escala maior, e a partir dessa escala poder imaginar o que pode ser a cidade ali, o bairro ali, de forma melhor atender todos os interesses do bairro. E eu acho que a gente conseguiu em grande medida. A gente vai evoluir na conversa aqui, Raul, mas eu queria um pouco dirigir a conversa e a nossa conversa para as pessoas hoje que moram lá ainda e ainda se opõem ao projeto. Eu queria passar em revista alguns pontos que têm sido colocados por eles, e, lógico, eu queria também me dirigir aos vereadores hoje que ainda eventualmente tenham resistência. Eu acho que a Câmara está, em grande medida, alinhada com o ideal de um futuro de uma cidade melhor que o projeto está contemplado. Lógico, você tem um segmento aqui ali que está sofrendo muita pressão dos grupos que se opõem, mas, no geral, a Câmara está muito alinhada com o futuro do projeto. Mas eu queria, assim, se a gente puder dirigir para esses dois grupos. Os moradores que se opõem, quero entender e quero conversar com eles a respeito desses pontos de atrito que ainda surgem. Eu tenho aqui alguns que a gente pode passar em revista, e também, lógico, falar com os vereadores que eventualmente têm alguma resistência por este ou aquele grupo de interesse que estejam pressionando.
Mas, Felipe, aproveitando a tua provocação, nós fizemos uma reportagem há 1 ou 2 semanas sobre a última audiência na Câmara Municipal, né? E vários moradores falaram que, olha, eles não têm preconceito contra os pobres, contra os moradores dessas comunidades, porém, eles temem aí narcotráfico, eles temem barulho, eles criticaram o pancadão e tudo mais. Mas as favelas já estão ali, né? Então, como garantir que o poder público vai evitar esses problemas, mas, ao mesmo tempo, prover aí habitação decente, salubre, para esses moradores que estão lá há 50 anos? Bom, como eu te falei, Raul, a estruturação ela previu o assentamento dessas famílias de uma forma muito mais digna do que eles se encontram hoje. Para você ter uma ideia, o pessoal da favela da Linha hoje está assentado entre aspas, né, porque na verdade eles estão aglomerados numa faixa de 20 metros de largura, né? Isso é um argumento que as comunidades têm levantado. Por que vocês não assentam as famílias onde eles estão? Ora, porque eles estão apinhados numa faixa de 20 metros. É impossível você construir 800 unidades de habitação numa faixa de 20 metros de largura. Você tem problemas graves de insolação, de saneamento, de ventilação, não é? Que um terreno de 20 metros de comprido era uma antiga faixa era um ramal ferroviário, né? Então, começando por ali, não é? Você não pode assentar esse número de pessoas no mesmo lugar. Número 2, a gente encontrou na Votorantim um grupo de uma extrema boa vontade, que ela está acomodando a maior parte dessas favelas dentro do seu próprio terreno. Então, essa acusação que os detratores do projeto fazem, de que, puxa vida, a Votorantim quer expulsar a favela de longe para longe do seu terreno. Não, isso é uma grande mentira. A maior parte das comunidades vão ficar dentro do próprio terreno. Lógico que numa situação de organização e de gestão urbana e condominial ampliada e melhorada, né? Nós não vamos estar num sentido na estruturação de uma comunidade que não tenha regras, ao contrário, a gente vai elevar o nível de convívio e de dignidade por um método de gestão que está todo previsto num projeto que prevê a ocupação, a pré-ocupação, a pós-ocupação das unidades, num sistema absolutamente impecável de gestão. Acho que só aproveitando o gancho do Felipe, né, nessa questão da demanda habitacional, a solução que está sendo proposta, né, que está encampada nesse projeto de lei, ela absorve, né, 1/3 da demanda exatamente num terreno da Votorantim, né, parte desse terreno. 1/3 é o próprio Singapura Madeirite, que fica exatamente onde ele está. E aí você tem o outro 1/3, né, que aí sim iria para as EIs, né, que é a tal das EIs da CMTC, que talvez seja o grande ponto de discórdia desse projeto, né? O projeto, ele tem vários elementos que mesmo os detratores reconhecem que são pontos positivos, que são muito meritórios, né? Acho que o ponto de discussão nevrálgico aqui é efetivamente a utilização daquela área em específico, né? Dessas EIs na Leopoldina. Eu ia te perguntar, Cláudio, aproveitando, eu gravei no final do ano passado um podcast com o prefeito Bruno Covas, em que ele não só defendeu o projeto, aliás, o projeto que foi aprovado pelo Haddad e que ele continua, o que é uma raridade na política brasileira, mas ele usou termos muito fortes. Ele falou que era uma vergonha que parte da classe alta que chegou lá depois se opusesse a ter moradia social, conjunto habitacional para os moradores da comunidade. Então, por que o projeto não anda? Assim, literalmente, ele foi aprovado por uma gestão do PT, uma gestão do PSDB. Ali um terreno vazio onde havia fábricas. Eu acho que qualquer paulistano prefere ter moradores por perto do que uma fábrica com chaminés. Então é uma troca aí positiva. Por que em 4 anos pouco andou? Assim, acho que é um projeto, primeiro, parte do processo exige justamente uma ampla participação popular, né? Existe esse entendimento, existe explicar para a população, né, o que está sendo proposto, quais são as soluções, quais são as alternativas. Né? Então, a gente teve, de fato, nessa etapa, com o Poder Executivo, com a sociedade, 3 anos aí de grande discussão, né? E aí, de fato, o Poder Executivo, já na gestão Bruno Covas, formatou toda essa discussão, entendeu, né, o que fazia sentido
colocar no projeto de lei e submeteu isso à Câmara, né? A Câmara, obviamente, o Parlamento, né, acho que por excelência é o local de discussão, né, da cidade, de discussão pública, né, é a função do Parlamento em si, e seus representantes ali estão lá representando diferentes estratos da sociedade, diferentes percepções e tal. A gente já teve, né, a apreciação desse projeto em 2 comissões, né, a Comissão de Constituição e Justiça, que validou justamente a legalidade do instrumento, a adequação a toda a questão do arcabouço legal. A Comissão de Política Urbana, que também entendeu que era bastante meritório, porque você faz uma requalificação urbana muito importante, você trata de um problema super pertinente, especialmente nesse contexto de pandemia, né, que é o tema habitacional. E ele, de certa forma, ele já poderia ser apreciado. O que a gente entende é que existe realmente um pouco desse debate, existe uma resistência de uma parte muito específica da sociedade, né, essa parte é organizada, faz algum barulho, né, mas a gente acredita sim que a Câmara em algum momento vai submeter, ela vai ter que fazer as escolhas, né, do que ela quer efetivamente para a cidade, né. Acho que o papel do Parlamento no final do dia é justamente esse. Acho que também existe uma compreensão muito grande da Câmara dos Vereadores de que existe um risco sensível em relação à demora, né. A cidade ela é dinâmica, aquela área ela não é estática, você já tem coisas acontecendo ali, né? Não dá para congelar essa discussão que já acontece há 4 anos e continuar esperando, né? Então, eu acho que os próprios vereadores também são sensíveis, né, e compreendem que existe o risco da demora e que é importante, sim, que esse tema evolua o mais rápido possível. E eu acho que a Câmara também está muito sensível ao fato de que você não tem mais um problema social. Além de um problema social, você tem um problema humanitário. Vamos lembrar que só esse ano a comunidade enfrentou um incêndio, uma enchente que levou metade das casas a ter água até a altura da cintura, né? E agora, de março para cá, o problema da pandemia. Então, é uma questão humanitária que precisa ter uma ação urgente. E a gente conta aqui com uma situação bastante peculiar, que é o fato de que o PIO, por conta desse arranjo que é possível de fazer entre interesses públicos e privados, o PIO ele conta com um aporte muito significativo do setor privado, no caso do Grupo Votorantim, no adiantamento do dinheiro necessário para fazer o assentamento, que, aliás, das famílias, né, com a construção das unidades habitacionais, que, aliás, no cronograma geral de obras, ela está em primeiro lugar. Uma das coisas que as comunidades contrárias ao PIO vêm alegando é que as comunidades, as favelas, só serão atendidas daqui a 17 anos. Não. No máximo 17 meses, portanto. Na verdade, o projeto ele começa com a construção das unidades de tal forma que todas as comunidades vulneráveis hoje possam ser alocadas no novo projeto. Então, esse é uma grande fonte de desentendimento, de mal-entendidos que vêm sendo gerados pelas comunidades contrárias, que precisam ser esclarecidas. Mas o fato é que a comunidade que hoje se opõe, ela está muito sendo movida por um conjunto de informações falsas. O fake news tem sido dominante na geração de informações com relação ao projeto, para justamente movimentar essa oposição. Então, é por isso que eu insisto, é muito importante a gente ter esse diálogo aqui, enfim, para justamente enfrentar ponto a ponto dessas informações que têm sido veiculadas de forma falsa, com o pretexto de justamente ser justo com todo mundo, né? Uma delas, Raul, você deve ter acompanhado, é aquela história de dizer que, puxa vida, a Votorantim vai jogar essa comunidade num terreno que está contaminado. Meu Deus, isso é um argumento que absolutamente não para de pé. Primeiro porque todas as regiões essas que estão na orla ferroviária e que moram milhões de pessoas hoje, eles em algum momento foram contaminados e foram descontaminados de forma muito simples, né? Enfim. E há evidências, etc., de que essa contaminação é muito superficial, é de um lugar onde funciona uma garagem de ônibus. Essa é uma não questão, né? Mas sob o manto de proteger as comunidades vulneráveis, a comunidade contrária vem dizendo isso repetidamente. Olha, e não é justo, isso é uma grande mentira, entre outros tantos pontos. Né? Acho que, como o Felipe bem colocou, né, tem esse ponto da contaminação, né, que é uma contaminação que existe, sim, né, mas ela é totalmente passível de tratamento, de reabilitação, como aconteceu em diversos outros locais na própria Vila Leopoldina.
Acho que tem essa questão de dúvidas sobre a própria modelagem econômica, né? Então entender, enfim, se o privado está pagando muito, está pagando pouco, né? Então acho que também tem esse ponto e diversas vezes, né, a prefeitura, né, chancelou, né, todos os cálculos que estão sendo apresentados, tudo que foi, toda a forma, toda a engenharia financeira que foi pensada, né, para mostrar que é ao contrário. Você tem um baita ganho do poder público, justamente porque toda a responsabilidade por prover, né, a requalificação urbana, a provisão de habitação, os equipamentos públicos, ela recai exclusivamente sobre o privado. Você não tem dinheiro público envolvido. E deixa eu te perguntar, Cláudio, justamente vários condomínios da Vila Leopoldina, os condomínios de luxo, são bastante amuralhados, ou seja, a vida basicamente é interna, as pessoas saem ali de carro e não há muito o que se vê nas calçadas, né? Aliás, não só na Vila Leopoldina, né? Eu mesmo já escrevi diversas vezes sobre o Parque Cidade Jardim, lá na Marginal, já escrevi sobre o Jardim das Perdizes, é um cacoete desses condomínios de luxo, né? Terem pouca relação aí com a rua, com o bairro. No que o projeto da Votorantim seria diferente? Você podia explicar, ou seja, eu acho que acaba sendo abstrato falar, vai ter moradia, vai ter comércio, vai ter escritório. O Parque Cidade Jardim tem tudo isso e ainda assim não tem sequer uma entrada para pedestre pelo térreo. Não. Que formato teria, ou seja, a visão de vocês para essa área de 100 mil metros quadrados, né? Quase um parque da aclimação inteiro? Perfeita pergunta, Rui, bastante pertinente, né? Acho que a partir do momento que a gente se dispôs a ser parte da solução e não parte do problema, né, de replicar a mesma lógica que aconteceu ao longo da história ali na Vila Leopoldina, quando a gente sentou para discutir com a prefeitura e a prefeitura entendeu o que era o projeto, justamente porque a prefeitura altera parâmetros urbanísticos, ela também se coloca no direito, né, de estabelecer quais as condições, o que tem que, de certa forma, acontecer no parcelamento do solo daquela área, né? É uma área muito grande, é uma área que precisa ser loteada, precisa ser parcelada, né, e você tem, de fato, né, uma ampla área verde que é colocada ali, a concentração de áreas institucionais, né, para justamente viabilizar essa moradia com qualidade, acho que essa inovação que é bastante representativa, com os equipamentos públicos no térreo, dando vida para aquela habitação de interesse social, né, de forma que ela se permeia, ela se comunica com a própria cidade, com as coisas que acontecem ali, com o tecido urbano, né, para evitar justamente formação de gueto, formação de muro, uma certa exclusividade, né? Então acho que assim, a gente teve uma ampla discussão com a prefeitura sobre qual é o modelo urbanístico, né, qual é a forma de você reordenar aquele território, quais são as condições que são dadas ali. Isso tudo está colocado no projeto de lei, tá? Até anexo ao projeto de lei você tem um projeto urbanístico referencial, né, que coloca justamente isso, o que é o desenho do loteamento, a abertura dos lotes, essa questão com esse passeio público bastante arborizado. Enfim, então acho que você tem vários elementos ali, não só de atendimento da questão de habitação e interesse social, mas também de requalificação urbana mesmo, né, de você poder ter um espaço que se comunica com a cidade, que se integra à cidade. Qual seria o tamanho do investimento aí estimado nessa área? Raul, assim, o programa de intervenções, que é justamente as contrapartidas que o grupo privado que vencer o leilão, que acho que tem esse mito também, né? Não é necessariamente a Votorantim quem vai fazer tudo isso. A prefeitura organiza um leilão, oferece a qualquer interessado na cidade o direito de participar desse leilão, adquirir o potencial construtivo que existe sobre aquele perímetro de intervenção, com a condição de que esse privado que levar esse potencial, que adquirir esse potencial, fica obrigado necessariamente a fazer todo esse programa de intervenções que eu comentei há pouco com você. Esse programa de intervenções, a ordem de grandeza dele é de 135 milhões de reais, né, sem correção ali, historicamente, desde 19. Para essa área habitacional, né? Perfeito. Que é o seguinte, no fundo, o vencedor do leilão, quer dizer, isso conversando aqui com os grupos que são contrários, né? Um dos argumentos que eles levantam, Raul, é de que a Votorantim, ou caso quem ganhar o leilão, vai receber um valor de outorga onerosa equivalente a R$1 bilhão, né? Quer dizer, na verdade, o cálculo
Isso é uma grande falácia de imaginar que você tem um valor fixo em relação ao que você vai ganhar. Você tem um cálculo efetivo, e o que você faz, na verdade, na hora que você faz uma modelagem econômica dessa natureza, não é o valor específico que você vai receber, mas, na verdade, a taxa de retorno que você vai auferir ao investir esse montante de dinheiro. Na verdade, então, o que a gente faz quando a gente faz uma modelagem dessa? A gente tenta calibrar a taxa de retorno sobre investimento para que ela seja competitiva com qualquer outro tipo de investimento. Aí o sujeito que vai participar do leilão, ele vai avaliar se ele vai investir numa laje corporativa na Faria Lima, se ele vai fazer um shopping center na região sul, ou se ele vai construir um condomínio residencial na Barra Funda. O que ele compara, o investidor financeiro frio, é a taxa de retorno, né? Então, é a taxa de retorno que você modela para chegar à conclusão de que você vai investir aqui ou ali. É simples como isso, não tem essa de você ganhar 1 bilhão. 1 bilhão é um número absoluto que não tem eco, na verdade, na tomada de decisão de um investidor qualificado. Acho que tem um ponto importante, somando a explicação do Felipe, né, que é a prefeitura, quando ela abre esse leilão, ela oferece todo o volume de potencial construtivo daquele perímetro de uma vez só. Né? Então, assim, o privado que fizer, né, que se habilitar e ganhar esse leilão, ele leva 100% desse potencial construtivo, que é um potencial construtivo a ser consumido ao longo de vários anos, décadas. Né? A gente projeta aí uma curva de 20 anos, porque é muito produto imobiliário para ser colocado tudo de uma vez só, não dá, não tem... Né, se a gente lembrar a taxa de absorção da cidade, né, você tem produtos que competem entre si, não dá para fazer isso de uma vez só, né? Mas acho que o grande benefício público, como foi colocado lá no começo, é que justamente o programa de intervenção ele ocorre de forma imediata, né? Então o privado ele vai consumir esse volume de potencial construtivo ao longo de várias décadas, mas as melhorias naquele entorno elas são obrigatórias a partir do D0, né? Você celebra um contrato com a administração, o contrato vai ter garantias, vai ter penalidades, vai ter prazos, né? E você começa a construção de tudo que está previsto ali, né? Então, por isso que a gente fala, né, que você tem toda a antecipação desses investimentos na frente, né? Você permite que o privado construa ali na frente e se pague ao longo desses vários anos, né, onde ele vai empreendendo ali. Isso vai, obviamente, obedecer uma curva de mercado. Como o Felipe colocou, né, você tem um risco que é embutido no privado que é muito grande, né, e isso tem que ser compatível, obviamente, com qualquer outro tipo de investimento que o privado faça. Felipe, deixa eu te perguntar, nos últimos 20 anos, basicamente todas as gestões que passaram pela prefeitura tentaram dar uso a regiões centrais que estão muito subutilizadas, que tem antigos galpões, antigas fábricas, espaços vazios, terrenos baldios, né? Puxando aqui de cabeça, Marta Suplicy com a Operação Água Branca, Serra e Kassab com a Nova Luz, o Haddad com a área do Rio Tamanduateí e essa da Vila Leopoldina, agora o Dória e o Bruno até anunciaram lá a Jurubatuba. Todas essas áreas que eu falei, especialmente as mais centrais, Água Branca, Vila Leopoldina, Tamanduateí, não saíram do papel, ou seja, continuam sendo áreas aí vazias ou semi-vazias, enquanto a cidade continua crescendo nas margens e até empresas estão saindo de São Paulo para fazer aí campos fora da cidade. Por que não anda, Felipe? Você que estuda isso há tanto tempo, aonde é que breca? Então, Raul, é super pertinente a tua pergunta, e eu acho que é um conjunto de, entre aspas, culpados, né? E todo mundo tem um pouco de culpa e todo mundo tem um pouco de razão, e essa equação que é difícil de fechar. Vamos começar pelo mercado. O que o mercado tem de razão e o que ele não tem de razão? O mercado acusa do regulatório ser excessivamente complexo. O mercado diz o seguinte, basicamente, aliás, isso é uma vertente que está muito bem retratada no teu livro, né, que eu recomendo a quem que eu consigo recomendar, eu recomendo a leitura do teu livro. Obrigado. O fato diz o seguinte, que o mercado diz o seguinte, é tanta regulação, é tanta lei, é tanta complexidade, que é impossível você empreender e não enfrentar esse risco. Eles estão certos? Estão certos. Ao mesmo tempo,
você tem que lembrar que essa construção regulatória, ela não nasce do nada, né? Historicamente, ela é construída a partir dos anos 70, a partir da Carta de Embu, enfim, é uma construção cultural, sociológica que o Brasil enfrentou, por injustiças, por lutas de confrontação de valores, etc., e ela foi se sedimentando. Então, esse conjunto de regulações que a gente tem, ele não nasce do nada, não é uma invenção de uma gestão ou de outra, de um grupo de esquerda ou de direita, é uma construção coletiva social e que passou aí pela própria Constituição, passou pelo Estatuto da Cidade, e que tem uma certa evolução bastante progressista agora no diretor de 2014. Está certo? Ele está certo? Não, mas ele retrata uma história e uma confrontação. Então, o mercado também ele é resistente, excessivamente resistente. Ele não encara com naturalidade a possibilidade de enfrentar esse marco regulatório com uma certa altivez. E a primeira vez que eu vejo isso acontecer, Raul, dando uma volta aqui no círculo da tua pergunta, é o Grupo Votorantim. O Grupo Votorantim, ao encarar e ao entender a possibilidade que o marco regulatório ele ofereceu para renovar uma parte importante da cidade, o grupo abraçou e nos convidou para fazer esse projeto. Ou seja, a gente tem um exemplo aqui, modelar do que pode ser essa confluência entre interesse de mercado e essa regulação que é complexa. Não digo que ela é boa, eu acho que a gente tem que entender que ela é complexa e ela tem defeitos também, ela pode melhorar. Mas a tentativa de fazer essa confluência de vertentes de interesse de mercado e de governo, de regulação e história cultural de uma cidade, ela está presente aqui no PIO e é a razão pela qual eu devoto tamanha paixão e intensidade na negociação e no avanço desse projeto. Felipe, deixa eu te perguntar, a gente deu uma reportagem na Vejinha, na semana passada, sobre aquele muro que alguns moradores do Morumbi, do Jardim Vitória Régia, queriam aí que fosse erguido entre a área deles e o futuro parque de Paraisópolis. Né? Eu até gravei um podcast com o Gilson, a liderança lá de Paraisópolis, e sempre rola essa tensão do não no meu quintal, ou até dessas fronteiras, às vezes invisíveis, mas às vezes físicas, como a desse muro. Né? E o não no meu quintal se reflete em muitas áreas de São Paulo. Né? Moradores de Higienópolis que não queriam metrô, moradores do Pacaembu que não querem novos moradores, etc. Para quem na Vila Leopoldina acha que um empreendimento assim, ou um conjunto habitacional, vai desvalorizar a sua área, que mensagem você diria? Porque talvez esse seja o grande problema. Eu diria o seguinte, Raul, as evidências todas, mundo afora, mostram que a urbanização, a qualificação urbana de um bairro jamais desvalorizou o patrimônio de alguém. Jamais, jamais. Ao contrário, na hora que você dota uma determinada porção de áreas urbanas, de equipamento de saúde, de escola, de moradia, enfim, por mais mistas que elas sejam, o valor agregado dos imóveis ele tende a melhorar. Né? E lógico, a gente está falando de questões particulares, de valor de imóvel, e todo mundo vai pensar no seu bolso quando vai tomar uma decisão se vai ser favorável ou ser contrário a um determinado projeto. Mas acho que a gente tem que lembrar também que não é só de valores de curto prazo que a gente tem que pensar. Os NIMBYs têm que pensar também que a cidade ela se faz de interesses de médio e longo prazo também. Né? E eu não tenho dúvida de que uma cidade com menos guetos, com menos divisões, com mais convívio, com mais áreas de fricção social, ela vai ser uma cidade melhor para todo mundo. Né? E é um pouco essa a mensagem que eu busco passar. Muros não ajudam. Ao contrário, eles são sempre, necessariamente, os muros são porosos. Por mais altos ou por mais elevados que eles sejam, as porosidades elas estão em outras faces, até porque quem está dentro precisa sair e quem está fora necessariamente consegue entrar, até porque ele é necessário dentro do muro. Então, não gaste dinheiro com o muro. Pense ao contrário, pensem em como gerir esse território. Eu não sou absolutamente contra muros. Eu lembro muito de alguns ensinamentos que eu pude absorver de uma visita que eu fiz lá para ZAC, Rive Gauche, lá em Paris. Para minha surpresa, havia muros em alguns empreendimentos que foram construídos depois do desenho. O sujeito
o sujeito que fazia a gestão geral do empreendimento, ele diz, nós erramos aqui precisava de um muro. Então, não é que o não muro é uma verdade absoluta, não é? A gente precisa definir o que é público ou privado, desenhar o que é necessário, mas há uma inteligência. O meu sonho de cidade, Raul, é esse, em que quem são... Eu não posso imaginar uma cidade que seja isenta de conflitos. A cidade, pela sua própria definição, é um palco de grandes conflitos. Então, a cidade que eu desejo, claro, é uma cidade melhor, é uma cidade que todo mundo conviva, mas é uma cidade, antes de mais nada, em que as forças de oposição sentem-se e discutam com objetividade o que incomoda e como é que a gente pode endereçar cada uma dessas questões que incomodam, para a gente caminhar para frente e não ficar nessa polarização estúpida de informações falsas, de falsos argumentos dizendo que você está querendo proteger um grupo que é coitadinho, que na verdade se beneficiaria do projeto enormemente. Enfim, a verdade como princípio norteador dessa possível convergência entre pessoas que se conflitam e que precisam melhorar a cidade, senão a cidade não anda para frente. Antes de passar a palavra para o Cláudio, eu queria lembrar, apesar do longo histórico que eu fiz aqui, de áreas centrais que estão hibernando, apesar das promessas e das boas intenções, eu já gravei um podcast aqui com o Gianfranco Vanucci sobre o projeto dele para o Jockey, né? Que foi anunciado pelo então prefeito Dória. A gente tem ali uma quantidade enorme de terrenos vazios no Jockey, que virou, aliás, uma área muito perigosa de São Paulo, onde as pessoas não têm coragem nem de andar durante o dia, mas também, ou seja, foi anunciado, teve o projeto, gravamos o podcast e com certeza nada andou desde lá. Então só queria acrescentar isso. Mas pergunta para o Cláudio, que sonho você tem para a cidade que você gostaria aí de ver concretizado? Eu acredito muito num projeto como esse Pio da Vila Leopoldina, tá? Porque eu acho que ele é muito meritório em vários aspectos, né? Ele traz o privado para participar dessa discussão, essa discussão pública. Como o Felipe colocou, acho que você tem sempre a possibilidade de alinhar interesses privados, interesses públicos, né? E de fato realizar uma cidade para todos, né? Uma cidade mais inclusiva. Eu acho que a gente tem aqui um conteúdo que é muito inovador, né? Um novo paradigma mesmo, que eventualmente pode até ser replicado em outros casos, né? Se ele for bem sucedido. Tá? Então, eu acredito muito mesmo que em projetos como esse, eu acho que tem grandes oportunidades e a gente não pode correr o risco de desperdiçar, né? Eu acho que a gente está num contexto de pandemia, importante a gente lembrar disso. Os problemas sociais, eles estão há muito tempo, né, de certa forma, escondidos, né, ou nem tão escondidos, né, muitas vezes explícitos na nossa cara, tá? Mas eu acho que a gente tem novamente uma oportunidade de olhar para a cidade, não só combater o tema habitação sobre essa questão de perspectiva social, mas também sanitária, né, de meio ambiente, de espaço realmente urbano. Então eu acho que projetos como esse Pio, né, sem dúvida nenhuma, olham muito para todo esse interesse. Então eu convido a todos, inclusive, para conhecer mais do projeto. As informações são todas públicas, estão à disposição no site da prefeitura. Eu acho que é muito bacana que as pessoas possam se informar, possam conhecer, né, possam entender as virtudes e avaliar a oportunidade também de fazer o seu papel. Já existe um site do projeto, ou seja, além do da prefeitura, para o ouvinte do podcast que quiser mergulhar mais? Existe um site também, chama Pio Leopoldina, né, que tem lá algumas informações a respeito do projeto, e tem também o próprio site da prefeitura, que é o Gestão Urbana. Lá você tem todas as informações, toda a linha do tempo né, toda a participação popular, audiências públicas, consultas públicas, o projeto de lei, todos os anexos de lei desse projeto, né, a modelagem urbana, a modelagem econômica. Então, está tudo lá para quem quiser conhecer. Maravilha. Olha, muito obrigado de novo, Felipe Yang, Cláudio Lacasec Lima, e até semana que vem, ouvintes do podcast. A gente não fala só de pandemia e quarentena, porque também é bom imaginar como a cidade pode sair melhor dessa. Até mais, muito obrigado.